Olha, parece até brincadeira, né? Até porque a mudança foi feita sem alarde e, como já está virando rotina, se realmente entrar em vigor, vai atingir diretamente a população mais vulnerável. Para discutir sobre esse assunto, eu vou chamar os jornalistas Ricardo Ribeiro e Laura Marques. Ô, Laura, eu quero começar essa conversa com você. Quando eu escutei e vi, né, essas medidas, eu fiquei pensando aqui. É impressionante que os direitos sempre são, nesse caso, né, para poder contratar mais jovens ou para mantê-los no mercado de trabalho. São medidas que de fato auxiliariam, né, ajudariam as empresas, mas será que seria realmente a melhor alternativa? Até porque as pessoas que estão trabalhando sabem a dificuldade em não ter um 13º, em ter férias, sabem da importância de ter alguns desses direitos que estão sendo retirados para uma ideia que eu não sei se realmente se encaixa de uma melhoria no mercado para esse público, né? Então eu queria saber o que você acha sobre essas mudanças, caso elas entrem, né, em vigor. Elias, boa noite, Ricardo. Olha só, realmente são muitas mudanças para serem passadas dessa forma tão rapidamente, né, pela Câmara Federal. A gente precisa lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, essa semana mesmo, a gente estava discutindo a questão do voto impresso. Era isso que estava em pauta, né, que estava sendo discutido pela opinião pública. Então, será que passar um assunto tão importante como uma reforma trabalhista, não dá nem para chamar de mini reforma isso aí não, viu, Elisa? Isso aí é uma mega reforma, né? São mudanças muito grandes, estruturais no sistema de trabalho brasileiro que estão sendo propostas aí. Então, realmente, esse tema está sendo aprovado, sendo passado pela Câmara Federal muito rápido, sem uma discussão ampla com a população. E acredito que muita gente não concordaria com o que está lá, viu? Por exemplo, essa MP, né, essa proposta, cria a possibilidade de empregos sem 13º, sem férias, sem FGTS, cria também um programa, né, de inclusão trabalhista para pessoas mais jovens e para pessoas acima de 55 anos de idade, que a gente sabe que são públicos que foram muito afetados, que perderam emprego durante a pandemia, né? E aí a ideia seria criar mais vagas, né, com vagas com menos benefícios, para que as empresas com pouco dinheiro conseguissem contratar mais pessoas. Mas na prática, será que isso acontece realmente, né? É difícil saber se o cenário seria esse. Outro ponto que eu achei muito impactante, né? Pensar que os mineiros, né? Não estou falando da população de Minas Gerais, não, estou falando dos trabalhadores das minas, né? Essas pessoas poderiam ficar até 12 horas no subsolo, debaixo da terra. Atualmente, esse limite máximo é de 6 horas por dia. Imagina você ficar 12 horas debaixo da terra, né? Trabalhando. Será que isso é saudável? Será que é uma coisa que o nosso Congresso deveria aprovar de forma tão rápida, sem debater com essa categoria a fundo? Né? Me parece que não é uma coisa muito justa. E aí, pensando em todos esses benefícios que seriam retirados nessa proposta, exatamente para conseguir criar mais vagas, será que essas vagas iriam surgir de fato? Ou será que as pessoas que já estão trabalhando seriam demitidas para depois serem recontratadas em condições mais precárias, sem esses benefícios? Realmente é uma questão importante. E aí os partidos, né, de esquerda, o PT, PSOL, a gente ouviu algumas falas aí na reportagem, normalmente são contrários a essas pautas. Os partidos mais liberais são normalmente favoráveis. As empresas dizem que de fato tem sido difícil contratar profissionais porque a carga tributária é muito alta. Ao mesmo tempo também os trabalhadores querem ter um emprego, mas um emprego que seja justo, né, que tenha uma carga horária que seja possível trabalhar, que não seja extenuante. Então, de fato, é uma discussão que não dá para passar rápido pelo Congresso não, viu, Elias? A gente precisa discutir isso melhor, não dá para passar como sendo algo como se fosse provisório para acabar sendo permanente, Elias. Sem dúvidas, Laura. Agora eu queria conversar com o Ricardo sobre essa situação também. O Ricardo, quando a gente fala sobre os problemas voltados para o lado político, né? Quando eles fazem alguma lei, alguma alteração, alguma mudança, por exemplo, em relação ao fundão eleitoral, eles aumentam 5 bilhões. Fala em reajuste salarial para a classe política, aumenta muito. Auxílios isso, auxílio aquilo, enfim. Quando se fala nos mais pobres, ou quando se fala na população, a gente não vê o mesmo empenho para aumentar, muito pelo contrário, né? Geralmente é para tirar direito, com uma ideia de desburocratizar o sistema. Mas não seria mais viável, talvez, dar maiores condições aos empresários, dar maiores garantias às empresas, diminuir, talvez, os impostos, que às vezes a gente sabe que o país é muito burocrático em relação às contratações. Será que realmente esse seria o melhor caminho para poder garantir que esses jovens ou outras pessoas permaneçam no mercado de trabalho?
Boa noite, Elias, Laura e a quem nos acompanha. Olha, lembrando que no século passado a atividade política não era remunerada, ela passou a ser remunerada e muito bem, inclusive com um séquito de assessores, principalmente no Legislativo Federal, e que abre um amplo leque aí de remuneração e boa remuneração. Então a atividade política é muito bem remunerada, por sinal. Agora, eu não me surpreendo, vou ser bem sincero, não me surpreendo nem um pouco discutindo esse assunto, falando mais uma vez sobre o que Brasília está discutindo. Ontem falávamos aqui da reforma eleitoral, aliás, a reforma eleitoral que deu uma guinada na nossa discussão ontem, saiu do Distritão para a volta aí das coligações, o Distritão foi rejeitado. Enfim, eu estou como a Laura, eu prefiro aguardar mais um pouco, porque tudo que é votado na Câmara, os destaques vão para o Senado, lá no Senado sempre é feita uma revisão, que volta para a Câmara até chegar a sanção do presidente. Então existe um trâmite ainda de discussão para isso acontecer. Em princípio, parece uma reforma feita de maneira totalmente atabalhoada. Aliás, um parêntese nessa discussão. Tudo que em Brasília é preciso ficar claro que não existe almoço grátis. Quem está como relator desse projeto de reforma do emprego é um deputado do PP, o Partido Progressista. Eu preciso lembrar aqui que o PP é um dos partidos que mais se envolve em escândalos. Foi o protagonista do Mensalão. Foi um partido que mais apareceu na Lava Jato e por aí vai. Se eu ficar falando dos escândalos do PP aqui, a gente não vai chegar no fim do jornal com toda certeza. Então, preciso partir do princípio que está sendo feita uma discussão fora de hora, no momento em que muitos trabalhadores estão em home office. Acredito que vai haver sim uma mudança, inclusive na maneira das empresas lidarem com o funcionário a partir do avanço da pandemia, quando a gente sai dessa, porque muitas empresas já entenderam que é possível sim o funcionário trabalhar em sua casa, se você vai economizar muito com isso, a própria empresa já vai ter uma economia também com isso, o trabalhador também do outro lado. Então é preciso esperar um pouquinho mais, sabe? A gente está na pandemia ainda, está faltando vacina de novo. Eu falei isso ontem aqui. E aí vem o Congresso, discute reforma eleitoral, agora essa reforma que envolve aí mudanças na área do emprego, tudo feito de uma forma assodada, atabalhoada, sem discussão. Enfim, como eu disse no início, eu repito aqui para concluir minha fala, eu não me surpreendo com isso, Elias. Sem dúvidas, Ricardo. O que chamou atenção, isso para você que nos acompanha, pode olhar em qualquer outro site de notícia, portal de notícia, foi algo que chamou atenção justamente pelo silêncio como foi discutido. Não é? Não houve aí uma preparação, não houve a participação da imprensa nesses detalhes. Foi de repente, no meio dessa confusão toda que foi também a votação para o voto impresso. A gente quer sim que as leis melhorem, a gente quer sim que o jovem seja no mercado. Ontem, inclusive, nós falávamos aqui também das pessoas acima dos 50 anos que têm dificuldade, muitas das vezes, em ser recolocadas no mercado, né? Mas é preciso também ouvir um pouco a população, escutar os especialistas, sindicatos, enfim, escutar a população geral, né? Não dá para simplesmente colocar no papel, colocar para votação e saber o que vai dar sem ouvir também as pessoas que estão sofrendo e principalmente não serem impactadas com isso. Ricardo, Laura, daqui a pouco eu volto a falar com vocês.